Irmãos, bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente conseguindo gravar de manhã, graça e a paz do Senhor Jesus. E nessa série dos Salmos, vocês sabem que eu leio os Salmos com vocês. E hoje vamos ler o Salmo 6. Então, você que tem a sua Bíblia em casa comigo, onde você estiver, já pega a sua Bíblia, que é a nossa arma, e venha estudar esse Salmo comigo. Eu já estou com o Salmo aberto aqui e a versão que eu uso é a NVI. Então, Salmo 6, você que já abriu aí comigo. Esse é um salmo que o Senhor, Deus, está castigando Davi pelos seus pecados, usando os inimigos de Davi para discipliná-lo. Então, vamos ler. Salmo 6, NVI. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Então, agora, como vocês sabem, a gente vai analisar todo o Salmo juntos e vamos debatendo. Eu vou dar a minha visão de acordo com o que o Senhor me ensinou em cima do Salmo. E vocês botem nos comentários caso queiram deixar algum comentário, né, alguma observação sobre esse Salmo. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é: Deus disciplina os seus filhos. Nós vemos no mundo um Deus sendo pregado que somente ama. Um Deus só de amor, né? Que só presenteia, que só bajula, que só protege, que só abençoa. E nós cristãos sabemos que esse Deus não existe. Porque Deus é como um pai, e o pai, ele disciplina, ele exorta, ele direciona no caminho certo, ele, quando necessário, nos repreende e nos castiga para não nos perder. Eu estava vendo um vídeo de um pastor, eu esqueci o nome do pastor, mas ele estava falando exatamente isso. E o pastor no vídeo dizia como Deus disciplina os seus filhos na Bíblia, como Deus castiga quando necessário para não perder eles. E ele deu vários exemplos, como o rei Nabucodonosor, o carcereiro que precisou ver o terremoto e as cadeias caindo, e vários outros exemplos nós sabemos que tem na Bíblia, como Davi, como Jonas, que pecaram e fugiram do propósito e Deus castigou. Então nós sabemos que Deus, ele castiga sim os seus filhos quando necessário. E eu já vi vários relatos, vários testemunhos de irmãos que eu conheço, e nós vemos por aí também, né, até na internet, irmãos que passaram por doenças, passaram por acidentes, passaram pela morte até. Eu vi testemunhos que passaram pela morte, por arrebatamento, para não serem perdidos. Tudo por amor, porque Deus, ele sabe aonde nos tocar para nos fazer voltar para o caminho, para nos fazer voltar os olhos e o coração a Ele, para o caminho de vida, que vai resultar em vida, né? Não para o caminho que vai resultar em morte no final. Que a única coisa que importa aqui, gente, são os nossos direcionamentos, para onde nós estamos indo, se é para longe ou para perto de Deus, se estamos debaixo do propósito e debaixo da proteção de Deus ou fora do propósito e vulneráveis ao mundo e
ao inferno. Então, o que importa é para onde estamos indo, porque eu me lembro de Abraão novamente. Eu me lembro como quando Deus chama Abraão, ele vai lá e não fala para onde Abraão tem que ir, mas ele convida como se Deus convidasse Abraão para seguir o caminho com ele, sabe? Então, toda a nossa vida aqui é o nosso caminho, é o caminho que estamos percorrendo para os braços do Pai ou para a morte eterna no Sheol, a agonia eterna, a dor eterna. Então, o que nós podemos concluir é que Deus disciplina seus filhos por amor, para que eles não se percam. Porque o que importa aqui, gente, não é como a gente começa, né? Várias pessoas já me disseram isso. O que importa não é como a pessoa vai começar bem. Não importa começar bem. O que importa é acabar bem. Então, o caminho tem muita importância nas nossas decisões. E aqui, Davi, ele está sofrendo pelas suas decisões. Deus está disciplinando Davi, está corrigindo, exortando Davi. E o segundo ponto que eu queria dizer é que o Espírito Santo veio ministrar meu coração. Eu vejo aqui que mesmo sofrendo e mesmo agonizando, Davi, ele recorre ao Senhor e ele vai aos pés do Senhor. E quantas vezes nós sabemos que às vezes nem pecamos assim, alguma coisa muito grande ou que marque, mas cometemos um pecado consideravelmente pequeno, e isso existe, tá? Muitas pessoas falam que não existe pecadinho e pecadão, mas existe uma punição diferente para cada pecado, sim. Muitas vezes nós erramos e nos afastamos do Senhor. O diabo acusa tanto a gente na nossa mente que a gente se sente indigno até de ir para a presença de Deus. E aqui nós vemos o quanto Davi, ele conhecia o amor e a misericórdia de Deus. Porque ele fala assim: volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, e as lágrimas encharcam meu leito. Enfim, aqui vemos que Davi, mesmo sabendo que está sofrendo a punição do Senhor, mesmo com o diabo acusando ele, e constantemente, eu tenho certeza, e muito diferente, ele estava não no tempo da graça, mas no tempo do Antigo Testamento. Então eu vejo que esse homem, por mais que sofreu, por mais que sofreu acusações do inimigo, ele mesmo assim, ele tinha consciência, ele tinha intimidade suficiente com Deus para reconhecer o amor de Deus, mesmo ele sofrendo por causa das suas decisões e sabendo que era Deus quem o punia. Ele não se sentia culpado de forma que se afastasse da presença do Senhor. Ou seja, Davi conhecia o amor e a misericórdia de Deus e não se sentiu culpado a ponto de se afastar. E, enfim, ele tinha consciência de que Deus era o Pai dele, e mesmo que ele tivesse errado, estivesse sofrendo as punições vindas do Senhor, ele tinha consciência de filho. Então eu vejo aqui a importância de nós sempre termos essa consciência, mesmo que errarmos, o nosso remédio, a nossa solução vai ser sempre ir aos braços do nosso Pai e orando por misericórdia, não cedendo às acusações do inimigo. Porque muitas vezes o inimigo bota na nossa cabeça que não somos dignos de ir à presença do Senhor. E isso é mentira, isso não tem nem lógica, porque o filho não é digno de ir à presença do Pai. Então, são dos sofismas do inimigo que ele coloca na nossa mente para que nos afastemos da presença de Deus e que não sejamos limpos e perdoados. Então, esse é um ponto muito importante que eu pude reparar aqui. Como Davi tinha consciência de filho. E aqui a partir do versículo 8, Davi fala: afastem-se de mim todos que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Quem falou isso para Davi? Será que
um anjo desceu para Davi e disse: o Senhor ouviu o seu choro, o Senhor ouviu a sua súplica, o Senhor aceitou a sua oração. Será que um anjo desceu e revelou tudo isso a Davi? Não. Ele tinha a consciência de que Deus o ouvia e Deus estava com ele em todo o tempo. E ele tinha consciência, né, como eu já disse, do amor e da misericórdia de Deus. Então, mesmo sendo assolado e mesmo sentindo essa culpa, porque eu creio que ele sentia, mesmo assim, ele profetizava. Então eu vejo aqui a importância de profetizarmos sempre coisas positivas, coisas que são a verdade na palavra. Profetizarmos sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre nossos projetos. O Davi, ele diz bem assim: porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Era uma convicção que Davi tinha. Davi sabia que o Senhor o amava e o escutava. E ia, mesmo sobre os seus pecados, sobre tudo que ele estava sentindo, ele sabia que com o coração arrependido o Senhor ia, uma hora ou outra, com as orações dele, ia se compadecer e ia guiar ele nos caminhos eternos. Então, sempre o Senhor nos ama e quer o nosso melhor e tudo coopera para o nosso bem, né? E aqui Davi ainda fala: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. É como se eu visse o inimigo colocando acusações na cabeça de Davi quando ele proferiu essas palavras dizendo: quem é você para falar isso? Você não está recebendo as punições dos seus pecados? Como que você ousa falar isso? Como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por você no tempo da sua aflição. O inimigo bota assim essas acusações na nossa mente até hoje. A tática não mudou, a estratégia do inimigo não mudou. E é isso que eu vejo aqui quando eu leio que o Davi, ele profetizava: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Então Davi não cedeu à acusação do inimigo, e sim ele afirmava, como se já fosse fato, como se ele já visse, como se fosse verdade, porque era verdade. Porque Davi conhecia e tinha intimidade com Deus e conhecia quem era Deus. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente, porque o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor ouviu o meu choro, e todos os que praticaram mal contra mim serão punidos. Aqui eu vejo como se, colocando nos nossos dias, todos que praticaram mal, os nossos inimigos, nós sabemos hoje que são os principados e potestades. Nós sabemos qual é o final deles. Nós sabemos que eles já são condenados à morte eterna, ao Sheol, ao inferno. E essa é a certeza que temos que ter e devemos lutar, sempre batalhar, sabendo que eles já são derrotados e que o Senhor vai nos ajudar e que o Senhor nos ama. E como sabemos, as nossas palavras têm poder, principalmente palavras de fé, porque o mundo espiritual todo nos assiste e vê a intenção do nosso coração quando proferimos as palavras. Então, temos que profetizar crendo que já é fato e verdade consumada na nossa vida. Isso que Davi faz aqui. Ele não via, não é como se Davi visse anjos e Deus falando com ele. Não, Davi era um ser normal como nós hoje em dia. Como nós, ele tinha as mesmas dificuldades e o mesmo desafio de permanecer na fé e lutar dia após dia para não ceder à visão carnal, para não ceder às acusações do inimigo. Então, aqui eu vejo a importância de profetizarmos. Então, devemos sempre profetizar já crendo, profetizar com fé, sabendo quem é o nosso Pai, que Ele nos ama e faz tudo por amor a nós. Tudo, cada detalhe é por amor, cada cuidado é por amor, cada exortação, correção, cada punição é por amor, para não nos perder. Então, Davi tinha essa consciência e profetizava, mesmo não vendo,
mesmo não enxergando nada, mesmo as situações sendo difíceis e tudo apontar para um caminho de morte, de punição e de raiva, ele sempre estava profetizando e tendo a consciência, profetizando com a consciência de que Deus era um pai e fazia tudo por amor e que ele era filho. Então, nesses salmos, 3 pontos que eu pude observar é que Deus disciplina sim os seus filhos, ele castiga sim, se necessário, os seus filhos, para não perdê-los. Aqui também vejo que Davi conhecia o amor, a importância de conhecer o amor e a misericórdia de Deus, a importância de nós nos conhecermos Deus e conhecermos o nosso lugar como filhos. Conhecemos que somos filhos de Deus e conhecemos que Deus, ter a consciência de que Deus é o nosso Pai. Então tudo que Ele faz por nós é por amor e Ele corrige e nós não devemos nos sentir culpados, mas sim sempre lutarmos para estar nos pés do Pai e na presença dEle, pedindo misericórdia e pedindo ao Senhor que nos guie no caminho certo e que nos ensine como Pai, assim como o Pai da terra, o Senhor, Ele é conosco. E como filhos nós devemos saber o nosso lugar e que somos amados e que tudo que acontece pelo Pai é por amor. E depois, terceiro ponto é a importância de profetizarmos. Nós devemos sempre ter a convicção e o que vem. Se você perceber, uma coisa leva a outra dos pontos. Deus disciplina seus filhos, porque somos filhos e devemos ter a consciência de filhos, e devemos ter a consciência de que Ele é o nosso Pai, e também a importância de profetizarmos, porque sabendo que somos filhos e que Ele é o nosso Pai, nós devemos saber também do amor, da misericórdia dEle. Então, devemos sempre profetizar coisas boas, profetizar que nós iremos vencer, que tudo isso é uma fase e que vai passar e que nós vamos ver a bondade de Deus na terra dos viventes, mesmo quando as circunstâncias dizem que não, mesmo quando estamos passando por aflições. Então, se você está passando por aflições, por momentos de luta, tenha certeza que Deus, Ele te ama e continua te amando e está do teu lado como um Pai. Então, não devemos desfalecer tristes, como diz na passagem de Provérbios. Eu vou procurar aqui até para ler com vocês. Provérbios 2:11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Então, essa passagem aqui resume tudo o que eu falei. Mesmo nos tempos de dificuldades, sabendo muitas vezes até que estamos levando uma correção do Senhor, nós temos que ter essa consciência e seguir firmes no Senhor, sempre buscando nos fortalecer na presença do Senhor e lutando para ter essa intimidade, porque é essa intimidade que gera essa consciência, sempre orando e entregando tudo nos pés do Senhor. Eu tenho certeza que tudo vai passar e tudo vai ficar bem, porque nosso destino como cristãos e salvos e andando em santidade, nós já sabemos que é o céu, a cidade de ouro, as ruas de ouro, a cidade de cristal, a cidade santa, onde não haverá dor, não haverá lamento, não haverá choro. E é o nosso destino, é onde nós vamos concluir a carreira e ter alívio de todas as dores desse mundo, desse planeta. Então, dessa dimensão caída. Então, temos que sempre nos apoiar nessa esperança e de que Deus nos disciplina para que tracemos um caminho que leve a essa glória, a esse final e a cidade de ouro, e não um caminho de morte. Então nós não vamos entrar na cidade santa, na cidade celestial de qualquer jeito. Por isso Deus sempre nos corrige e nos castiga quando necessário, porque todas as nossas decisões nesse plano físico, nesse plano terreno, vai corroborar no julgamento que nós vamos ter, se podemos ou não, se estamos habilitados ou não a estar na cidade santa, na cidade celestial, que é o nosso descanso, o descanso prometido, a herança prometida
para nós pelo sangue de Jesus. Se nós lutarmos e seguirmos em santidade nessa vida, então toda decisão que tomamos aqui vai corroborar e refletir na nossa decisão perpétua quando nós somos julgados no tribunal celestial. Então, essa é a importância e é o porquê nós somos exortados e corrigidos pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor. E isso diz sobre salvação. Galardão já é tomado por obras, né? Nós sabemos. Então, o Senhor sempre faz as coisas pelo nosso bem. E sempre Ele quer nos presentear. E muitas vezes eu fico até pensando, meu Deus, como é difícil, como é cansativo. Por quê? A gente começa a se questionar, que é horrível. Isso não podemos ficar questionando, né, o Senhor. Mas Ele sabe de todas as coisas e eu fico pensando, o Espírito Santo, quando me questiona, ele me explica. Muitos, quando chegarem lá, vão se arrepender porque a gente só tem a dimensão, a gente só aumenta a dor quando a gente está vivendo a dor. A gente, às vezes, não quer se esforçar e depois se arrepende. Eu devia ter me esforçado mais, eu devia ter estudado mais, eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter investido mais nisso, naquilo. Então, quando a gente está passando pelo período, a gente está lá no comodismo, bem encostado, bem sentado, só refletindo sobre a vida, com preguiça de fazer as coisas. Mas quando chegar lá, no julgamento final, muitos por estarem assim, livres da dor, livres de todo o peso dessa terra, vão pensar, eu devia ter feito mais. E é esse arrependimento que Deus, Ele nos evita porque Ele nos conhece. Ele sabe que muitas pessoas, quando chegarem lá, vão falar, eu devia ter feito mais. Por isso Ele castiga muitas vezes na área do nosso chamado. Ele exige mais da gente no nosso chamado porque Ele sabe que nós, no galardão, vamos desfrutar o melhor quando chegarmos lá. E para a honra e glória dele também, é claro. Mas Ele conhece os seus filhos e Ele quer presentear, Ele sabe que não há dor aqui que se resuma à glória que está por vir. Então, todo esforço vai ser recompensado. Então, muitas vezes é por isso que Deus ele nos aperta aqui no nosso chamado, porque sabe que nós vamos desfrutar o melhor lá na frente. E se nós não nos esforçarmos aqui, nós vamos nos arrepender quando chegar lá, porque nós temos condições de fazer muitas vezes as coisas aqui e não fazemos, e nós vamos nos arrepender quando chegar lá. E o Senhor sabe disso, entendeu? Essa é a jogada. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é Deus, o Senhor vê tanto antes quanto depois. Ele vê, Ele ainda vê a formação do mundo como se fosse hoje, e Ele vê a consumação dos séculos como se fosse hoje. Ele é Deus. Então, Ele, sabendo de todas as coisas, quer nos guiar pelo caminho perfeito que vai resultar em alegria para o nosso coração e a glória para Ele no final. Então, quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é a pura verdade. Então, eu quero agradecer a você que permaneceu aqui comigo até esse momento do vídeo. Eu quero, na verdade, fazer uma oração de gratidão a Deus com você agora, porque essa palavra foi muito linda. Ai, como eu amo quando Deus ministra aqui comigo. Eu faço um esboçozinho, gente, pequenininho aqui, assim, mas é o Espírito Santo que vai me guiando, assim, na ministração, né? A ministração que Ele dá pra mim, eu dou pra vocês. Então, é aquele negócio, né? Deus fala com o pregador, a espada corta pra cá, a espada de 2 gumes. Corta pra cá primeiro pra eu cortar aí depois. O Espírito Santo fala com o pregador primeiro pra depois falar com o povo, né? Como irmãos, nós somos uma família. Então, glória a Deus por essa palavra. E eu quero que os irmãos orem comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua doce palavra, meu Deus, que nos desperta e nos traz a consciência, Pai, de filhos, que o Senhor faz tudo por amor, que não devemos nos afastar, Pai, diante das acusações do inimigo, que não devemos nos sentir indignos
de chegar à Tua presença, de falar com o Senhor, até porque isso não faz sentido, Pai. Mas que devemos sempre entregar tudo com intimidade aos Teus pés, confessar os nossos erros, pedir ajuda para continuar no caminho melhor, continuar melhorando na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão reveladora e tão amorosa que o Senhor veio nos conceder hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos despertar e por esse grande e simples momento que o Senhor nos concedeu agora, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu lhe peço que nos ajude, Pai, a melhorar na Tua presença e a sempre estar aos Seus pés, Senhor, tendo essa consciência de filhos, mesmo diante das adversidades da vida, Pai. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço e já lhe agradeço, Senhor, porque sei que nos ouve, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por ter me acompanhado no vídeo até esse ponto e que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe o teu dia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.